apenas essas duas listas podem ser capazes de organizar toda a sua vida. São o que eu chamo de lista de ataque e a outra que eu chamo de uma lista central de referência. Então, qual a diferença entre elas? Como você pode fazer elas, aplicar elas aí na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho e usar elas de forma combinada para organizar e gerenciar toda a sua vida de forma simples e rápida, com baixa tecnologia. Então, como você vê aqui, é um app que é o Notion, tá? Que eu uso, um app popular de notas, provavelmente você já ouviu falar. Eu uso a versão gratuita dele e uso o básico do básico dele. Então, eu sou sempre a favor de um uso muito baixo de tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela tem um poder muito grande, mas ela também atrapalha muito, ela distrai muito e isso acaba atrapalhando a produção, a nossa produtividade, a nossa capacidade de concentração. Então, eu acredito que o uso dela deve ser não só moderado, mas deve ser extremamente focado no básico, no essencial para a ação, quando se trata de um sistema de gestão pessoal ou profissional. Então, aqui serve para os dois, tá? Tanto para a sua vida pessoal como profissional. Esse aqui é o meu database profissional, né? Voltado para o lado mais profissional, mas acaba que entra algumas coisas assim que são beirandos, como o lado de estudo, de pesquisa e assim por diante. Então, aqui também no meio desse mar de itens. Para você vai parecer desorganizado, para você vai parecer bagunçado. E o que que acontece? Isso aqui é o final, por assim dizer, como é que a gente diz? A ponta do iceberg, né? Por debaixo disso aqui existe toda uma metodologia e filosofia de gestão pessoal de itens, de colocação eh, de categorização de tarefas, de natureza de tarefas e projetos e assim por diante, para que com esse conhecimento eu seja capaz de usar uma lista simples assim. Por que simples? Porque aqui é uma lista única. Esse é basicamente um listão, um item abaixo do outro, de naturezas de mais distintas. O que está diferenciando aqui é apenas a categoria de atenção, o nível de atenção que eu vou dar. Então, essa aqui é a minha lista central de referência. Como é que ela funciona? Ela vai te ajudar a ver o que você precisa ou quer dar atenção no primeiro lance, no primeiro quadro aí da sua, eh, vamos dizer assim, do seu radar de atenção. E qual item você quer dar uma atenção a nível secundário. Ele tem a ver com prioridades, né? Eu gosto das palavras relacionadas com atenção, porque eu acho que elas têm mais a ver com tudo que eu ensino, o que está por trás, embasando essas listas. Tá? Então, basicamente, é tudo o que está acontecendo na sua vida e na sua mente, orbitando aí, não está registrado ainda em lugar nenhum. Você vai colocar dentro de uma lista, pode ser no Notion, pode ser em algum outro programa. No Notion você vai basicamente criar um database. Tem vídeo aqui que eu explico como uso o Notion, como criar um database simples no Notion. E você vai acrescentar os itens e os status com essas propriedades, certo? As propriedades que você está vendo aqui na tela. E daí você vai categorizar os itens de acordo com esse nível de atenção que você quer dar para cada item. Daí você vai combinar esse com a lista de ataque, que é o mesmo planejamento diário. É, semelhante. Tem algumas outras filosofias aqui por trás para eu considerar era uma lista de ataque. Tá, mas basicamente o que que é? É o que você vai fazer no dia, um item após o outro. Essa é uma lista mais simples, muita gente já faz, já usa ela. Só que ela, sem uma lista de referência central, ela vira uma ilha, ela vira uma coisa isolada no dia ali do seu mês. Então você consegue planejar o dia, mas você não consegue planejar a semana e o mês e o ano, muito menos. A sua capacidade de ver e planejar ou arquitetar o longo prazo só com planejamento diário é zero. Você não tem capacidade, é nula, entendeu? E ela vai servir muito para coisas pontuais ali do seu dia. A gente não está falando aqui da agenda, tá? A agenda ela também é fundamental em qualquer sistema de gestão pessoal. Aqui a gente está falando da parte das listas, que é onde você consegue colocar mais conteúdo. Então, você tendo qual que é o objetivo de cada uma dessas listas? Então, o sistema de referência ele vai te dar um panorama maior, uma visão mais ampliada da sua semana, do seu dia, semana, mês e ano, dependendo até onde você for. E a sua lista de ataque, ela vai te dar uma visão mais focada ali no seu dia, para que você não se distraia, para que você faça um item após o outro. Então, por mais simples que pareça, essas duas listas combinadas, elas têm um poder enorme de transformar a sua capacidade de se concentrar, de executar, de focar e de fazer o que você precisa fazer no menor tempo possível
e com a maior qualidade possível. Então, vamos ver esses itens que estão aqui, por exemplo, itens que você pode colocar na sua lista de ataques, né, de planejamento diário. Responder e-mails pendentes, organizar a mesa de trabalho, revisar notas do dia, fazer uma caminhada curta, separar roupas para lavar, atualizar a lista de compras. Claro, vai depender muito do seu cotidiano aí, né? Da sua vida, de como que é a sua rotina. Mas ela pode ser qualquer item que você queira fazer numa determinada ordem. Vai ter dias que você não vai fazer uma lista, não é que você vai ver todo dia atrás de lista. Isso é uma coisa muito natural, muito intuitiva. Se você tem dificuldades de se concentrar, se você tem, ou se está num dia que está difícil se concentrar e fazer o que precisa ser feito, é aí que entra a lista de ataque. Ela é uma maneira de tirar do abstrato da mente as suas pendências, o que você tem para fazer, e colocar elas num lugar aqui concreto, no seu campo de visão, para tornar então administrável. O que está na mente não é administrável. Você precisa tirar do abstrato para administrar aquilo, gerenciar, pensar sobre aquilo e conseguir ter pensamentos mais profundos. Então, você consegue, nesse caso aqui, basicamente para você conseguir executar, você faz esse registro, tirando do abstrato da sua mente, trazendo para o mundo real, primeiro em forma de palavras e daí em forma de ação concreta. Qual que é o risco, né, o perigo? Aqui tem dois itens que muitos talvez colocariam ali, e dependendo do dia, talvez você coloque aí no dia da semana, né? Mas são itens, melhor numa lista de ataque, mas são itens que muitas vezes eles estão ligados a hábitos. Então, eles estariam numa tipo de categoria de atividade voltada mais para processos que se repetem. Então, seria mais interessante você ter esses itens como hábitos. Os seus compromissos da semana seria melhor se fosse o seu hábito todo início do dia, ou todo fim do dia, ou todo fim de semana. E você teria essa rotina de checar os seus compromissos da semana, na agenda, nas suas listas e assim por diante. Ler 10 minutos de um livro, né? Ler todo dia assim que você acorda, 6 e meia da manhã e assim por diante. Então, tudo que for hábito, em vez de estar numa lista comum como as outras, ele poderia estar num planejamento de hábitos, né? Para que ele consiga entrar na sua rotina de uma forma que os hábitos funcionem em conjunto com as suas tarefas, em conjunto com os seus projetos. E em paralelo, essas coisas vão se organizando de forma paralela e elas vão acontecendo de forma fluida em sua vida. Então, o vídeo de hoje, focado nessas duas listas, né? Não falei de agenda, mas falando aqui apenas exclusivamente das listas, lista central de referência, com tudo que você tem para fazer, e lista de ataque para o planejamento diário. Muitas vezes você vai pegar daqui um item desses, tá? Você vai arrastar ele e você vai jogar ele aqui para sua, ou você vai reescrever ou escrever um dos pontos que está relacionado àquele item. Você vai colocar na sua lista de ataque. À medida que você for marcando, isso vai dar uma sensação de recompensa que estimula o comportamento contínuo, comportamento positivo estimula você a continuar fazendo aquilo ali, repetindo. O ato de ticar também, estudos que comprovam isso, e vai te dar uma ideia do que você fez durante o dia. Você vai conseguir perceber o quanto de trabalho você está conseguindo realizar, o que é muito difícil. Imagina se alguém lhe perguntar agora o que você fez hoje, né? Já é de noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas o que você fez hoje? É difícil da gente elencar tudo que a gente fez se a gente não fez registro disso. Então, às vezes a gente lembra algumas coisas, mas às vezes a gente parece que não fez nada, né? Então é por isso, esse é o ponto, né? Você precisa ter um registro fora da mente para conseguir ser capaz de metrificar, de administrar. Dentro da mente não dá, não dá. E, finalmente, aqui dentro dessa lista é importante que você saiba, eu chamo de lista ATP, porque dentro dela tem ações, tarefas e projetos. Eles estão juntos, você não vai conseguir distinguir quais que são olhando aqui para a minha lista, mas ações são uma coisa, tarefas são outras, projetos são outras. Eles estão unidos aqui na mesma lista. Quando eu abro cada uma dessas páginas, que o Notion funciona assim por páginas, né? Eu tenho uma outra camada de gestão e de organização que me permite lidar com cada um desses itens da forma correta, da forma apropriada. Se você quiser saber mais, toque aí no link da descrição